Começa agora, Pan News Cidades. Apresentação, J. Thanos. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. samaritanosaúde.com.br. Grupo Unieduca, só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em grupounieduca.com.br. E Sulina, a melhor parrilha da região. Vem pra Souzas, vem pra Sulina. Na Jovem Pan News Campinas, você ouve Palavra de Honra, a crônica de J. Thanos. Muito bem, amigos do Pan News Cidades, hoje você almoça comigo na Sulina, a melhor parrilha da região, que faz de Souzas o grande centro gastronômico da RMC. Vem pra Sulina, vem pra Souzas, e o nosso almoço de hoje aqui na Rádio da Credibilidade, com a maior audiência qualificada do horário, onde você está sempre em ótima companhia. Apresento a entrevista com Fernando Iodice, presidente da Acordo Certo, a startup empenhada em solucionar as dívidas dos inadimplentes que sofrem com as restrições decorrentes das dívidas acumuladas. O Acertando Suas Contas estará em Campinas, Americana, Limeira, Santa Bárbara e Sumaré, com o apoio das associações comerciais e industriais dessas cidades. Em seguida, conversamos com o professor Eduardo Baez e vamos fazer um balanço da Guerra Santa, a guerra do Oriente Médio, que inflama ainda mais as animosidades e hostilidades que voltaram às manchetes das emissoras jornalísticas do planeta. Antes da entrevista, você confere a crônica que os ouvintes e a nossa produção pautaram para essa edição do Pan News Cidades. Confira. Pan News Cidades. O brasileiro gosta de rotular, nominar todos os atos que considera inadequados, e as palavras muitas vezes são utilizadas de maneira imprópria. Golpistas, golpe, genocida, terroristas e por aí vai. São expressões comuns no vocabulário pátrio e muitas vezes distantes dos significados consagrados pela língua. As violências praticadas pelos vândalos que depredaram o palácio em Brasília nos lembram as chanchadas da Atlântida, se comparadas aos atos praticados pelo Hamas. E a palavra terrorismo, que é muito forte, expressa uma agenda cheia de torpezas sucessivas, financiadas por interesses claros de extermínio e dominação. O Hamas é um grupo que usa o terror como intimidação, logo é uma célula terrorista. E o Hamas não se intimida com a perda dos compatriotas da faixa de Gaza, que abriga civis, sempre os primeiros a perder tudo. A destruição provocada pela guerra cria uma penumbra que esconde a dor do povo, que perde seus entes queridos num piscar de olhos. Reconhecer que o Hamas é um grupo terrorista é mais difícil para o Estado brasileiro do que foi em outras ocasiões dentro do próprio país. E tenho dito, palavra de honra. Pan News Cidades. Lembre-se que esse e outros programas estão disponíveis pelo Spotify. Basta digitar e tenho dito, palavra de honra. E você pode também acessar o meu Instagram digitando JThanosJR. As crônicas veiculadas durante a semana pela Jovem Pan News Campinas podem ser conferidas no blog jthanos.blogspot.com. Continue conosco no Pan News Cidades, porque aqui o seu direito é o nosso tema. O Pan News Cidades volta já. Faça parte do maior ecossistema de educação médica do Brasil. Faça medicina na Unimax em Indaiatuba e Unifage em Jaguariúna. Formação baseada em atividades práticas e metodologias ativas de ensino, onde você aprende e atua desde o primeiro dia de aula. Nossos cursos estão entre os 5% melhores cursos de medicina do Brasil, com nota máxima do MEC em todos os quesitos. Inscrições abertas para o vestibular 2024. Prova dia 21 de outubro. Acesse grupounieduca.com.br. Double Corte, Sulina. Quarta, quinta e sexta-feira no jantar. E agora não tem data para acabar. Double Corte, pede um ovo de bife 350 gramas, ganha outro. Double Corte, Sulina.
Quarta, quinta e sexta-feira no jantar. Vem para Souzas, vem para Sulina. PHS Saúde é o melhor plano da região. PHS Samaritano Saúde, campeão. SamaritanoSaude.com.br. Agora, no Pan News Cidades, entrevista. Muito bem, amigos do Pan News Cidades, nós vamos conversar com o Fernando Iodice, que é presidente da Acordo Certo, uma startup especializada também em renegociação de dívidas. E esse é um momento importante para que você possa, quem sabe, colocar a sua vida nos trilhos. Fernando Iodice, como vai? Tudo bem, meu caro? Tudo ótimo, e você? Tudo, Fernando. É possível hoje zerar as dívidas, Fernando? Nós temos vários projetos e programas hoje pensando nessa situação ruim do brasileiro frente a tantos problemas que acabam mexendo com o bolso de todo mundo, não? O momento é muito bom, assim, sabe? Então, a gente vê aqui dois fatores super relevantes, assim. Acho que o primeiro é que a gente está chegando aqui na etapa final do ano e a gente sabe que os brasileiros agora começam a ter acesso ao 13º, que acaba sendo uma grande oportunidade para receber recursos adicionais. E do outro, você tem uma série de eventos, sejam de empresas privadas como a nossa aqui, ou até de programas governamentais, que acabam ajudando e criando condições super interessantes para o brasileiro renegociar, né? Então você tem aqui o programa Desenrola Brasil, que vai até o final do ano, e você tem aqui eventos como o que iremos fazer presencialmente na região de Campinas, em que as pessoas poderão negociar essas dívidas com até 99% de desconto. Então é uma chance ótima aqui, dado esses dois momentos, para justamente acertar as contas e entrar 2024 aqui num viés muito mais positivo. Ô Fernando, você é presidente da Acordo Certo. Explica um pouquinho como é que ela funciona. É uma startup que tem milhares de pessoas utilizando diariamente. Conta para os nossos ouvintes como isso funciona. Legal. Então, a Acordo Certo está aí há cerca de 8 anos no mercado. A gente já fez aqui mais de 15 milhões de renegociações de dívidas. E a ideia é justamente a gente é uma conexão entre o consumidor e os parceiros aqui, que são basicamente os bancos, os varejos, securitizadoras, as telecoms. Então a gente acaba sendo uma plataforma de tecnologia que permite aos consumidores olharem as dívidas que eles têm com esses mais de 45 parceiros que a gente tem aqui e conseguir ali escolher condições que cabem no bolso dele. Então acho que a gente é esse meio de caminho aqui que tenta simplificar essa comunicação com esses parceiros. Todas as dívidas estão nesse programa do governo? Tudo pode ser renegociado hoje em dia? Acho que grande parte, né? Obviamente, na nossa plataforma aqui, tudo que for desses 45 parceiros, acho que está disponível para renegociação. O desconto, obviamente, ele varia um pouquinho aqui, baseado na idade da dívida, no valor e etc. Mas, na teoria, assim, tudo que for relacionado a esses 45 parceiros estão disponíveis para renegociação. A gente sabe que o programa Desenrola Brasil é que é um pouco mais restrito, porque teve todo um mecanismo de leilão, então ele acabou sendo um pouquinho mais restrito em termos do que está lá disponível. Na nossa plataforma é um pouco mais amplo, acho que você tem acesso a todas as dívidas de fato. Com relação ao Desenrola, nós temos um grande percentual de pessoas que acredita que vai poder participar, mas tem um perfil dentro do Desenrola, né? Quais são as limitações? Você podia elencar pra gente? Legal. Eles, de fato, assim, para conseguirem trazer, né, a maior parte do benefício, eles tiveram que fazer alguns limites aqui. Então tem, de fato, um limite de renda, né? Então não é todo consumidor que consegue ter acesso, é só, de fato, uma faixa de renda. E tem também um período de dívida, né? Então são dívidas que foram negativadas até o final do ano passado, né? Então são dívidas já restritas, mas aí ainda assim teve um processo de leilão, né? Então teve ainda, o governo elencou ali todas essas dívidas que seriam passíveis a participar, e aí eles ainda escolheram um conjunto, né, um subconjunto dessas dívidas para estar disponível no Desenrola. E essas informações, o devedor, o inadimplente, ele pode entrar no Acordo Certo e descobrir? Você tem essa possibilidade ou não? Sim, então no Acordo Certo, que até separando aqui, né? Então o Desenrola, ele acontece lá no portal Gov.br, né? Então ele
ele acontece lá. No Acordo Certo, a gente tem as dívidas do Desenrola também, e aí são a faixa mais ampla, né? Então no Desenrola tem a faixa 1 e a faixa 2. A faixa 1, essa questão aqui que teve o leilão e teve uma parte mais restrita, e na nossa plataforma no Acordo Certo, daí de fato você tem acesso ali aos descontos adicionais que as instituições deram por conta do Desenrola. E aí, entrando lá no Acordo Certo, você vai conseguir visualizar todas essas dívidas participantes, e as condições são bem interessantes. Como a gente falou aqui, tem casos aqui até de 99% de desconto, então, de fato, criam-se condições bem interessantes para a renegociação. Nós estamos conversando no PAN News Cidades com o Fernando Iodice, que é presidente da Acordo Certo. E as pessoas confiam em plataformas como a Acordo Certo? A segurança, ela existe? Também isso é algo que a gente deve passar numa conversa como essa para os nossos ouvintes, não, meu caro Fernando? Claro, eu acho que é um tema super recorrente. A plataforma é extremamente segura, então a gente aplica todas as políticas possíveis aqui para tentar, de fato, criar essa segurança para os nossos consumidores. Mas, obviamente, né, dado no nosso universo brasileiro aqui, a gente sabe que o que não faltam é criatividade em golpes, assim. Então, existem muitos golpes que são realizados, né, com o tema de renegociação, e é por isso até que a gente acredita, né, nessa oportunidade de estar fisicamente em Campinas e na região. Então, criando esse evento físico que irá acontecer ali na praça ali da Igreja Nossa Senhora de Conceição, para poder também receber os clientes e eles conseguirem tirar um pouco esse receio, né? Esse receio do mundo digital. Então, a gente vê também esse benefício aqui de ter uma presença física onde o cliente pode conversar com a gente e também entender um pouco ali, e a gente consegue prestar uma consultoria até mais específica para o cliente. Então, a gente consegue trazer essa tranquilidade, mas a plataforma em si é extremamente segura e a gente aplica aqui uma série de políticas aqui para garantir essa segurança, né? Dado o tema super sensível aqui, que são as dívidas dos brasileiros. Nesse sentido, qual é a programação aqui na nossa região? Me parece que vai para Sumaré, Americana, são várias cidades além de Campinas, né? Isso, a gente vai estar simultaneamente em 5 cidades, né? Então, além de Campinas, onde a gente vai estar ali na Praça José Bonifácio, né, que é perto ali da Igreja Nossa Senhora de Conceição, a gente vai estar também em Limeira, Sumaré, Americana e Santa Bárbara. E aí, nessas 4 últimas cidades, a gente vai estar usando a associação comercial, né? A associação comercial aqui de cada uma dessas cidades são grandes parceiros nossos e eles vão ajudar a gente a viabilizar esse evento. Então, em Limeira, Sumaré, Americana e Santa Bárbara, esse evento acontecerá nas associações comerciais. E esse evento acontece nos dias 30 de outubro, 31 de outubro e 1 de novembro. E aí as pessoas vão poder ir lá gratuitamente, a gente vai prestar essa consultoria gratuitamente e poder ver das dívidas que estão em nome dessas pessoas, e a gente vai poder consultar ali e até ajudar elas a escolher um parcelamento que caiba no bolso dela. A gente está oferecendo ali, acho que as condições são até 24 vezes de parcelamento, e aí de novo com condições muito interessantes de desconto. Então é um pouco essa dinâmica que irá acontecer, e a operação ela chama Operação Acertando Suas Contas, né? Esse evento que acontece simultaneamente nessas 5 cidades. E acertando as contas, imediatamente saem das restrições os inadimplentes, não? Exatamente. Se for uma dívida negativada, né, então depois de conseguir ali a renegociação e obviamente fazer o pagamento dessa renegociação, automaticamente a instituição que fez a negativação já recebe essa confirmação e ela vai providenciar a desnegativação, que eu acho que é o grande objetivo de todo mundo, né? Ok, Fernando Iodice, então passa um contato para os nossos ouvintes aqui da região metropolitana de Campinas que conferem sempre o PAN News Cidades. Acho que é legal a gente ter isso bem destacado no programa de hoje. Então, quem quiser mais informações sobre os eventos e também sobre a nossa plataforma, eu convido todo mundo a acessar o www.acordocerto.com.br. Lá vão ter todas as informações dos eventos e também da nossa própria plataforma e das dívidas das pessoas que eventualmente estarão na plataforma. Grande Fernando Iodice da Acordo Certo. Muito obrigado pela sua participação no PAN News Cidades, meu caro. Eu que agradeço. Agora, no PAN News Cidades, entrevista. Muito bem, amigos do PAN News Cidades, nós vamos conversar com o historiador, amigo, companheiro diário do PAN News Campinas, professor Eduardo Baez, porque mesmo quando ele não está, ele é nosso consultor. Ô Baez, tudo bem, meu caro? Vamos fazer um balanço dessa guerra? Essa semana não foi fácil não, lá no Oriente Médio, não? Muito bom dia, danos, amigos deste PAN News Cidades. A gente não pode confundir, né?
Então a gente acaba se confundindo aí, mas cá estamos nós, né, nessa semana que foi tão difícil, realmente foi muito triste. Em algum momento, para você ter uma ideia, meu caro Thanos, eu parei de consumir notícias de tão triste, de tão pesado, né, pesaroso que eu fiquei com as imagens, com as notícias ali do Oriente Médio, da região, da guerra que está acontecendo por lá. É uma semana bastante complicada, tivemos aí, né, essa questão do hospital que foi alvo de um míssil que até agora não se sabe ou não se quer saber quem de fato lançou esse míssil, se foi uma manobra errada, se foi algo intencional. O que interessa é que, como eu já disse para vocês, numa guerra a primeira vítima é a verdade e os inocentes, as primeiras vítimas, e aí nós tivemos essa tragédia dentro dessa tragédia maior que é a guerra. E a questão do Conselho de Segurança da ONU, que mostrou que quem manda são os Estados Unidos, né? Você tinha alguma dúvida disso? Você tinha alguma dúvida disso, mas né? Nenhuma, né? Sempre blindando Israel e mostrando quem é que manda na jogada, né? Então, uma semana ainda de muita incerteza do que vai acontecer. Do outro lado, aqui por esses tempos, nós temos ainda essa dificuldade que o Estado, que o governo brasileiro tem em chamar, né, pelo nome o que de fato é o Hamas. Né, terrorista, né? É uma célula terrorista violenta. Não, Baez, que coisa... Por que essa saia justa do governo para aceitar o termo adequado para o Hamas, né? Por que isso? O que você acha que passa pela cabeça até de alguns diplomatas brasileiros que entraram pelo cano lá naquela resolução da ONU? Pelo menos essa é uma visão simplista, mas eu acredito muito nisso. Foi uma escorregada sem precedentes, não? Não, sem sombra de dúvida. A desculpa que é utilizada, ou pelo menos a justificativa que é utilizada, é que a ONU não chama ou não determina que o Hamas é um grupo terrorista, entendeu? Então a desculpa mais farrapada que eu ouvi foi essa. Se a ONU não diz que é um grupo terrorista, quem somos nós para dizer que é? Olha, essa foi, acho que foi um dos ministros, um dos diplomatas disse isso, né? Então é algo que realmente eu não consigo entender. E o pior de tudo é você encontrar dentro eu estou muito assustado com algumas coisas, né? Eu vi manifestações universitárias aqui no Brasil, mesmo nos Estados Unidos, em Harvard, por exemplo, você vê as manifestações dos gritos de morte aos judeus. Quer dizer, o antissemitismo ele foi escancarado nessa última semana, né? Na mídia, nos meios universitários e tudo mais. Então isso nos assusta muito, né? Acho que o pessoal esquece os idos de 1935, 36 e 37 na Alemanha. E o detalhe é que a Alemanha ela se colocou ao lado de Israel, né? O primeiro-ministro da Alemanha, que agora me foge o nome dele, ele falou que eles têm obrigação moral de apoiar Israel. Podia ser diferente. É claro. Israel teve o sinal verde para incursão terrestre. Isso me assusta muito quando o ministro lá da crise, que eles têm lá um ministro de crise, que é o da economia, né, o Barakat, ele fala que eventuais causalidades de civis e reféns serão secundárias. Triste ouvir isso, não? Mas é a guerra, não é? É o ônus da guerra, né? O ônus de um conflito que está deflagrado, escancarado. Eu comentava com vocês essa semana lá na PAN, aí na PAN, né, o seguinte, que o Hamas conseguiu o que queria, né? O objetivo do Hamas era, primeiro, implantar essa incerteza do terror. Ele esperou 2 anos para fazer esse ataque. O Hamas queria isso, e com isso a reação de Israel fazer com que essa reação fosse tornada um peso, né? Então, o fato de Israel reagir, colocar Israel contra a opinião pública, porque Israel vai reagir, vai pegar um por um, como sempre fez. Israel não pode perder nenhuma guerra, né? Se Israel perde uma guerra, Israel deixa de existir. Esse é o fato. Essa questão relativa a buscar e eliminar o Hamas, porque me parece que essa é a intenção de Israel também, vamos lá numa ofensiva para liquidar com o Hamas.
custe o que custar, a que preço for. Isso é possível, acabar com essa célula terrorista? E isso não coloca em risco o próprio Estado de Israel? Porque eu imagino que as outras facções, o Hezbollah, por exemplo, o próprio Irã, que já está escancarado o apoio que ele fornece ao Hamas, isso tudo não é pior para Israel? Israel tem alguma saída? Olha, a questão, o Hamas tanto o Hamas quanto o Hezbollah, esses grupos mais fundamentalistas, o grande problema, danos e ouvintes, é o seguinte: eles não são um exército, eles são uma ideia, entende? Eles são uma ideia. Então, é aquela coisa de você cortar a cabeça da hidra. Você corta a cabeça da hidra, cresce mais 7 depois, entendeu? Então, momentaneamente, talvez consiga sufocar o Hamas, mas depois aparecerão outros, porque a questão ali é uma longa história para ser observada, mas o que nós temos ali não é apenas a questão ligada à eliminação do Estado de Israel, também está ligado a um fundamentalismo islâmico muito forte, né? A ideia de um califado, a ideia, o Hamas não quer um Estado palestino, o Hamas não luta pela causa palestina, o Hamas luta pela eliminação do Estado de Israel, que está no seu estatuto, e luta para a implantação de um califado, né, de um califado teocrático. E daí que tem o apoio do Irã, porque o Irã, de fato, é uma república teocrática islâmica, né, que nem árabe é, detalhe, diga-se de passagem. Então passa-se por cima, inclusive, da questão étnica, cultural nesse sentido. Na guerra das mídias, na guerra da internet, o jogo do fake news, me parece que Israel não está na frente, né? Ele está perdendo bastante nesse momento, hein? Qual é a sua visão? Aqui no Brasil sim. Aqui no Brasil, com certeza, você tem uma maior... talvez até omissão, não sei se é a palavra omissão, mas você tem uma presença maior dentro da mídia de detalhes ligados à figura da causa, em nome de defender a causa palestina, que é legítima, né, você tem alguns setores usando como justificativa a ação do Hamas. Por exemplo, uma deputada estadual do PSOL, se não me engano, acho que foi PSOL, convidou para falar na LESP um representante palestino que é apoiador do Hamas. Quer dizer, você vai ter teve na LESP de São Paulo, às 19 horas de quinta-feira, um pronunciamento de alguém que apoia um grupo terrorista. Vai levar alguém de Israel também para falar na LESP? Não sei. Mas precisaria levar, né? Tem que abrir voz para todos. Sim, então, já que abriu para um, abre para outro. É verdade. Exatamente. Agora, o mundo inteiro é uma grande panela de pressão, né? Porque palestinos saem às ruas em Nova York, enfim, vários estados americanos, na Europa também, a França, um caldeirão fervente na luta de apoio ao povo palestino. Está havendo aí uma tendência à proteção, maior manifestação palestina do que judaica, não? Sim, está sendo isso, exatamente. Está sendo uma maior palestina, e justamente usando um fator legítimo, que é a defesa do Estado palestino, da existência, que é o Estado laico, diga-se de passagem, o Estado palestino da Cisjordânia, da autoridade palestina, é um Estado laico, assim como teria que acontecer em todas vamos dizer, os governos modernos, né? Então, mas isso é legítimo, e usando como base isso para justificar as ações do Hamas, que são absolutamente injustificáveis, né? Não dá para dizer, por exemplo, que aquela cena do trator derrubando o muro da faixa de Gaza, eles estavam lutando pela liberdade. Não, eles estavam derrubando o muro da faixa de Gaza para entrar em Israel e matar gente. Ponto. Isso não é lutar pela liberdade. Eu me lembro muito da história do Nelson Mandela, que o Mandela começou
ele conseguiu vencer na África do Sul depois que ele abriu mão da violência, né? Quando ele abriu mão da violência, preso, ele começou a falar de resistência pacífica, desobediência civil e perdão nacional. Foi aí que ele ganhou o mundo e conseguiu se tornar essa lenda do pacifismo e da conquista da integração. Mas eu sou muito utópico para isso. Mas você acha que é possível a paz quando a guerra é santa? Eu acho que, assim, se a gente olhar para a história da Europa, quem falaria no século XIX que a Europa seria totalmente integrada? Quem falaria que no século XVI e XVII, onde você tem guerras religiosas sangrentas na Europa, contrapondo católicos e protestantes, a maior guerra do século XVII, a Guerra dos 30 Anos, em que católicos e protestantes se massacraram em nome de Deus. Quem diria lá atrás que hoje a Europa seria um continente totalmente integrado, que alemães e franceses viveriam no mesmo território de maneira integral, de maneira um morar num país e trabalhar no outro e vice-versa. Então isso pode acontecer. Eu acredito na possibilidade de um Oriente Médio daqui a 300, 400 anos talvez ser uma comunidade europeia, né? Mas até chegar lá, infelizmente nós vamos ter muito derramamento de sangue ainda. Isso é assustador. Infelizmente. Professor Eduardo Baez. Baez, você faz parte da nossa... Você é o nosso consultor, viu? Não tem como. A história se repete e a sua inteligência, ela brilha iluminando os caminhos para que os ouvintes da PAN tenham luz no entendimento de um conflito tão complexo quanto esse que nós estamos vivendo hoje. Baez, deixa os seus contatos para os ouvintes. Ok, Thanos, obrigado pela oportunidade de falar com você mais uma vez e com os nossos ouvintes aí. Se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, você pode acessar o canal do YouTube, História com Baez, e o Instagram profissional, que é o Eduardo Baez Oficial. Grande abraço, meu amigo. Um grande abraço, Thanos. Fiquem com Deus aí. Bom final de semana a todos. O PAN News Cidades volta já. Faça parte do maior ecossistema de educação médica do Brasil. Faça medicina na Unimax em Indaiatuba e Unifage em Jaguariúna. Formação baseada em atividades práticas e metodologias ativas de ensino, onde você aprende e atua desde o primeiro dia de aula. Nossos cursos estão entre os 5% melhores cursos de medicina do Brasil, com nota máxima do MEC em todos os quesitos. Inscrições abertas para o vestibular 2024. Prova dia 21 de outubro. Acesse grupounieduca.com.br. Double Corte, Sulina. Quarta, quinta e sexta-feira no jantar. E agora não tem data para acabar. Double Corte, pede um ovo de bife 350 gramas, ganha outro. Double Corte, Sulina. Quarta, quinta e sexta-feira no jantar. Vem para Souzas, vem para Sulina. PHS Saúde é o melhor plano da região. PHS Samaritano Saúde, campeão. SamaritanoSaude.com.br. Com um programa inovador, disciplinas atuais e um corpo docente de altíssimo nível, o curso de especialização em Direito Empresarial Moderno da Unieduca é a escolha certa para você que atua no mundo corporativo. Faça um upgrade na sua carreira. O seu futuro na prática é agora. Acesse www.institutoiea.com. PAN News Cidades. Muito bem, amigos, o PAN News Cidades fica por aqui. Durante a semana você confere as minhas crônicas espalhadas pela programação da Jovem Pan News Campinas. Um abraço a todos e semana que vem a gente se fala. Até lá! PAN News Cidades. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. SamaritanoSaude.com.br. Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em grupounieduca.com.br. E Sulina, a melhor parrilha da região. Vem pra Souzas, vem pra Sulina.
Jovem Pan News Campinas.